Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim: a boa palavra de Deus. É vida de Deus para os seus ossos, viu? Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Aleluia, já sinto a presença do Senhor. Este lugar, coisa boa, Jesus. Oh, aleluia. Olha Deus falando conosco. O primeiro e o último, o que estava morto reviveu. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. E Deus continua falando conosco: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Olha lá, atenção. O Senhor continua falando conosco e diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se você pode dizer amém, diga amém. Meus amados irmãos, aqui estava o apóstolo João, prisioneiro, em uma ilha onde havia outros prisioneiros perigosíssimos. Mas como diz o capítulo 1, João estava na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Ali as portas da terra tinham fechado para João. Quem sabe, aos olhos dos homens, João era um homem falido no seu ministério. Haja vista, João estava preso. Mas a lição que eu aprendo aqui é que quando as portas da terra se fecham, Deus começa a abrir portas no céu. As portas da terra, quando se fecham, Deus começa a abrir porta no céu. E foi o que aconteceu com João. O céu se abre num dia de domingo, o primeiro dia, o dia do Senhor. E ali João está escrevendo a mensagem de Deus para 7 igrejas. E eu poderia falar um pouquinho das 7 mensagens, consequentemente das 7 igrejas. Mas eu quero me ater nessa rápida reflexão na igreja de Esmirna. Por que a igreja de Esmirna nos chama atenção, pastor? Porque das 7 igrejas, Esmirna recebe do Criador, como diz a palavra, do primeiro e do último. Isso fala muito ao meu coração, do que foi morto e reviveu. Recebe do Jesus ressurreto uma mensagem.
e uma mensagem apenas de elogios. Das 7 igrejas, Esmirna, que é a igreja que nós estamos falando, e Filadélfia, foi as únicas igrejas que receberam só elogios do Criador. Diferente das demais. Mas, pastor, o que é que o Senhor pode nos ensinar a respeito da segunda carta à igreja de Esmirna? Muitas lições nós podemos tirar. Primeiro, que o Senhor conhecia as obras, o Senhor conhecia as obras daquela igreja. Quando eu falo daquela igreja, vamos lembrar que nós somos igreja do Senhor. O Senhor está falando conosco. E o Senhor está dizendo através dessa palavra: eu conheço os seus feitos. A igreja que foi 100% elogiada por Deus tinha obras. Mas a igreja não só tinha obras, como tinha tribulação. Olha, irmãos, amados ouvintes da Rede de Comunicação Novas de Paz, não é verdadeiro o sentimento de você dizer assim: se as coisas estão tudo bem, é porque Deus está me aprovando. Não, isso não é uma regra. Uma igreja limpa, lavada, perfeita aos olhos de Deus, era uma igreja que tinha obras, mas era uma igreja que passava por muitas tribulações. A exemplo de você, talvez você esteja vivendo os dias mais tribulosos da sua história. Talvez você diga assim: olha, pastor, eu estou ouvindo essa rádio porque Deus fala comigo, Deus está falando comigo, mas os dias que eu estou vivendo são os dias difíceis. A palavra tribulação, ela dá a ideia de um barco sendo assolado pelas águas bravias do mar. A palavra tribulação não só dá a ideia do barco ser imprensado pelas águas, mas a ideia de tribulação aqui é esse agito do barco nas águas. Agora é um agito interior da alma. A igreja era uma igreja que produzia bons frutos, mas era uma igreja que estava na sua alma, nas suas emoções, sendo esmagadas, ou sendo esmagada pelos problemas da vida, pelas perseguições. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor diz: eu conheço a sua tribulação. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu conheço como está o seu coração, Esmirna. Eu conheço, eu interpreto as suas lágrimas noite afora. Esmirna, eu conheço que o seu sorriso nem sempre é um sorriso que expressa uma vida de paz, de segurança. Eu conheço você por dentro, Esmirna. E eu quero te dizer, meninas, que você está aprovada diante de mim, porque você tem gerado obras. E ele ainda diz assim, no versículo 9: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza. Aleluia, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, uma igreja tribulada, uma igreja pobre. Mas aí o Senhor faz questão de dizer: você é pobre, Esmirna, diante dos homens. Os crentes da igreja de Esmirna estavam empobrecendo cada vez mais, porque através da perseguição o Estado estava retirando os bens dos crentes de Esmirna. Esmirna estava pagando um grande preço por ser fiel a Deus. Oh, aleluia!
Esmirna estava pagando um grande preço por ser fiel a Deus. Não se acomode nos seus sentimentos. E Deus está falando conosco, aleluia. Deus está falando conosco e está dizendo: meu filho, seja fiel e suporte a sua pobreza. Aqui, irmãos, não é a pobreza apenas material, não. Pelo contrário, aqui o Senhor fala, está dizendo assim: meu filho, eu conheço as suas limitações. Você busca acessórios e não tem. Você busca um meio e não encontra. A pobreza aqui fala, igreja, de uma limitação extrema em alguma área da sua vida. Talvez seja na área emocional, sentimental. Talvez você esteja confundido com os últimos acontecimentos da sua vida. Talvez de fato você esteja com um barquinho no meio do nada, e as ondas batem para um lado, batem para o outro, e você fica tonto. Aí Deus está dizendo: eu conheço a sua tribulação. É como se ele dissesse assim: você está sendo aprovado mesmo no meio desta tribulação, porque ele diz: eu conheço. Quando ele diz eu conheço, ele diz: eu conheço também a sua pobreza, mas tu és rico. Diferente de outras igrejas, a exemplo de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja riquíssima aqui na terra, mas pobre no céu. Deus estava a ponto de vomitar Laodiceia com as suas terras frutíferas de muita riqueza e ouro. Deus estava dizendo assim: você está cheia de pompa, Laodiceia, mas você está cheia de riqueza na terra, mas aqui na minha presença você está pobre. Eu estou a ponto de vomitar você, Laodiceia. Mas a Esmirna, ele não disse isso. Ele disse: olha, Esmirna, aí na terra está faltando tudo, mas aqui na minha presença, Esmirna, você é rico. Receba alegria, receba renovo da parte de Deus, aleluia. Fale, aleluia, a voz de Deus nos seus lábios, que a voz de Deus seja expressa nos momentos mais difíceis da sua vida. Pode estar faltando alguma coisa aqui na terra, mas lá no céu, meu Deus está dizendo: você é rico. Não se deixe levar, ser conduzido pelos momentos de pressão emocional, de aperto no coração. E no verso de número 10, para a gente concluir nessa reflexão inicial, o Senhor diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Que coisa linda, irmãos. Isso é o evangelho genuíno. Isso é o evangelho genuíno, é o evangelho que o Senhor diz assim: meus filhos, aleluia, não temas o que vocês estão passando, é difícil, vocês estão empobrecendo, vocês estão com muita tribulação, mas não temas. Eu vou repetir mais uma vez, porque às vezes, irmãos, tem palavra que eu sinto que parece ter um bloqueio espiritual. Eu sinto que às vezes tem um bloqueio que parece que não chega no ouvido de quem é para chegar, não. O Senhor está dizendo aos seus filhos: não temas. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. E ele conclui com uma palavra que me emociona, me fala muito comigo. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor diz assim, ó, oh aleluia, o Senhor diz assim: ser fiel até a morte. Você está ouvindo que Deus está falando com você? Eu sinto a glória de Deus neste negócio.
Deus está falando: meu filho, mesmo em meio às suas grandes tribulações, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está entendendo que Deus está falando com você? Você está entendendo que Deus está falando com você? Não temas, meu filho. A pobreza, Deus dizendo assim, a falta. Você está sentindo falta de algo essencial. É Deus falando em outras palavras. Eu conheço a sua falta, eu conheço a sua dor. Mas não temas. Seja fiel. Esse fiel até a morte, irmãos, é Deus dizendo assim: cumpra a sua fé. Cumpra a sua fé sem nada a temer. Cumpra a sua fé contra a sua vontade. Cumpra a sua fé mesmo com o coração tão machucado. Cumpra a sua fé mesmo contra o entendimento das pessoas até que você ama. Cumpra a sua fé e eu lhe darei. Oh, aleluia! Eu lhe darei a coroa da vida. Para Deus falar conosco, irmão, não precisa de muita coisa não, não precisa de muito ajeitadinho não. Deus fala pela sua palavra. Receba o renovo de Deus. A presença de Deus desta manhã vai sanar a minha pobreza e a sua pobreza. A presença do Senhor, o Espírito da verdade, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, Ele te visita com autoridade, reconstruindo, te dando um novo ânimo e te dizendo: não temas. Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio.